Em uma montadora de veículos, 10 funcionários montam 150 veículos em 30 dias. Para produzir 200 veículos em 20 dias, a montadora irá precisar de quantos funcionários? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma questão aqui deste humilde canal, que é o Ivan Azevedo. Hoje nós vamos resolver uma questão de regra de 3, e eu sei que você tem várias estratégias para montar questões dessa forma, mas o meu objetivo nesse vídeo de hoje é te mostrar uma das técnicas que eu gosto de usar nesse tipo de questão e que você pode usar ou não, vai ficar da sua preferência. Perceba que aqui nós temos o quê? Nós temos funcionários, veículos e temos também número de dias. E perceba que todos esses números, eles estão aí de alguma forma relacionados. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos escrever aqui todos os números que nós temos. Nós temos aqui o número de funcionários, nós temos aqui o número de veículos que são produzidos e nós temos aqui o número de dias que são gastos para produzir esses veículos. Então vamos agora colocar as informações que a questão deu para a gente. Ó. Ela fala que quando nós temos 10 funcionários, nós vamos conseguir montar aí 150 veículos em um período de 30 dias. Mas aí a questão vai nos dar uma segunda situação. A segunda situação é a situação em que você vai produzir aí 200 veículos, você vai levar 20 dias e ele quer saber quantos funcionários a gente vai precisar. Ou seja, eu vou chamar esse valor de um valor X. Então, basicamente, até agora, a gente simplesmente colocou as informações que a questão deu para a gente. Agora, qual que é a minha dica? Ou pelo menos como que eu faço geralmente? Eu venho aqui na coluna onde eu tenho o número que eu desconheço, no caso aqui é o valor X, e eu coloco uma setinha. Tanto faz colocar para cima, para baixo, você que sabe. Eu vou escolher colocar uma setinha aqui para cima. E aí, qual que é a estratégia depois de você fazer isso? É você olhar caso a caso. Você vai comparar primeiro aqui, ó, funcionários com veículos. Vem comparar comigo. Olha, você concorda comigo que se eu aumentar o número de funcionários que está trabalhando nessa minha montadora, eu também aumento o número de veículos que eu consigo produzir? Então, se eu tenho mais funcionários, pela lógica aqui da questão, eu vou conseguir produzir mais veículos. É isso que geralmente acontece. Ou seja, essas duas grandezas são grandezas que a gente chama de diretamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra também cresce junto. Percebeu que aqui em funcionários eu coloquei uma setinha para cima? Então, em veículos, eu também vou colocar uma setinha para cima. Ivan, o que está indicando essa setinha? Que quando um cresce, o outro cresce junto, cresce no mesmo sentido. Agora vamos comparar aqui funcionários com o número de dias. Você concorda comigo que se eu aumento o número de funcionários, eu vou precisar de menos dias trabalhados? Então, a ideia da regra de 3 é essa. É como se eu estivesse fixando aqui o número de veículos que eu vou ter que produzir e agora eu vou simplesmente comparar funcionários com dias. Então, percebe, se eu fixo ali um número de veículos que tem que ser produzidos, você concorda comigo que se eu aumento o número de funcionários, eu vou precisar de menos dias para produzir essa mesma quantidade de veículos. Então, por isso, essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, quando o número de funcionários cresce, eu preciso de menos dias para fazer essa produção. Aqui eu aproveito até para fazer uma observação, porque geralmente quando a gente trabalha com o tempo, em geral, não são todas as questões, mas em geral o tempo ele é inversamente proporcional à maioria das coisas. Não estou falando que isso é sempre, mas na maioria das vezes sim. Então fica muito atento quando aparecer tempo na sua questão. Agora nós vamos organizar tudo isso que a gente obteve, ó. Então vamos lá. Vamos sempre nos guiar pelo sentido da seta. Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o que está na base da minha setinha aqui, sempre começando pelo local onde aparece o X, que no caso aqui é em funcionários. Então vou pegar a base da minha setinha, que é X, e vou dividir pelo que está no final da minha setinha. O que é que está no final? É o 10. Então X dividido por 10. Ele vai ficar aqui isolado, esse termo que tem o X, ele fica ali solitário. Isso daqui vai ser igual. Vou aqui para veículos. De novo, ó, pego o que tem na base da setinha, que é 200, e divido pelo que está no final da setinha, que é 150. E agora eu multiplico pela fração que eu vou ter aqui em dias. Ó, raciocínio é o mesmo.
base da setinha, eu tenho aqui o 30, e vou dividir pelo que está no final da setinha, que é 20. Então, é assim que a gente monta uma equação de regra de 3. Agora, você pode cancelar bastante coisa aqui. Por exemplo, ó, esse 0, você consegue cortar aqui o 0 do 200. Esse 0, você consegue cortar com esse 0. E esse 2, você também consegue cortar com esse 2. Então, aqui fica simplesmente 1. E aqui embaixo fica 1 também. Percebe que aqui ficou 30 dividido por 15. 30 dividido por 15 dá 2. Então, ficou simplesmente x sobre 10 é igual a 2, que era 30 dividido por 15. Esse 10, como ele está desse lado dividindo, eu posso passar ele para o outro lado multiplicando. Então, ficaria simplesmente x é igual a 2 vezes 10, que dá 20. Então, por isso, a nossa resposta seria a letra B de bola. Perceba que aqui eu te dei uma alternativa para você conseguir construir questões que envolvem regra de 3. Espero que de alguma forma eu tenha te ajudado e que essa dica seja útil para você. Beijão, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e valeu!